Você já se perguntou por que Deus, conhecido por seu amor imenso e infinito, escolhe não salvar algumas pessoas? Essa questão oferece uma visão fascinante sobre o amor divino, que, embora vasto e inquestionável, permanece firme em seus princípios. Entre os cristãos, é amplamente aceito que a vontade de Deus abrange todos, independentemente de gênero, idade ou etnia, desejando a salvação de cada um. As Escrituras Sagradas confirmam isso em 1 Timóteo, capítulo 4, que afirma o desejo de Deus de que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas o que acontece com aqueles que parecem distantes dessa salvação? Hoje, vamos explorar 7 perfis de pessoas que podem enfrentar obstáculos nesse caminho espiritual, ou seja, 7 tipos de indivíduos que podem não alcançar a salvação. É essencial prestar atenção, pois muitos de nós podemos estar inadvertidamente bloqueando nosso próprio caminho para a redenção. Portanto, fiquem atentos e reflitam. Algum desses perfis ressoa com sua jornada espiritual? A resposta pode ser a chave para uma compreensão mais profunda da natureza do amor divino e da própria salvação. Convido todos a assistirem a este vídeo até o fim, participarem das orações e receberem bênçãos para si, suas famílias e amigos. Antes de entrarmos no conteúdo principal, peço gentilmente que mostrem seu apoio curtindo este vídeo, inscrevendo-se em nosso canal e compartilhando essa mensagem crucial. Cada ação sua ajuda a espalhar o Evangelho, alcançando mais corações e fortalecendo o reino de Deus aqui na Terra. Queridos fiéis, enfrentamos uma realidade difícil. Nem todos neste mundo podem ou serão salvos. Esta verdade serve como um aviso, especialmente para aqueles que frequentam a igreja regularmente. Não é apenas a presença nas celebrações dominicais, a participação ativa na comunidade, a oferta de dízimos, ter um título cristão, falar de maneira piedosa ou mesmo o batismo que garantem a salvação. A Bíblia, em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 22, nos traz uma advertência séria de Jesus sobre o dia do juízo. Muitos acreditarão ter realizado milagres em seu nome, mas ele os rejeitará, dizendo: "Nunca os conheci. Afastem-se de mim, malfeitores." Essa mensagem é um convite para que cada um de nós reflita sobre nossa verdadeira posição diante do trono divino no dia do juízo. Perguntem-se: se o Senhor voltasse hoje, estaríamos prontos e dignos, revestidos de sua justiça e puros diante dele? Meditar sobre isso não é apenas importante, é essencial para nossa jornada espiritual. Sinta-se abençoado por estar aqui participando deste vídeo em um momento tão crucial. Como nos lembra 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos nós devemos nos apresentar diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que fez enquanto estava no corpo, seja bom ou mau. Agora, vamos refletir sobre 7 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas. O primeiro grupo é composto pelos incrédulos. Mas quem são eles? São aqueles que não acreditam no nascimento, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, essas pessoas não podem alcançar a salvação. A única via para a redenção é através da fé em Deus. Sem essa crença, ninguém pode ser salvo dos pecados e da influência de Satanás. Não há outra maneira de alcançar a salvação exceto pela fé em Deus e na crença em seu Filho, Jesus Cristo. A passagem bem conhecida de João 3, versículo 16, destaca que Deus amou tanto o mundo que entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos podem subestimar a simplicidade deste plano de redenção, e é por isso que a incredulidade é tão perigosa. Em segundo lugar, Deus não pode salvar aqueles que buscam a salvação por outros meios que não sejam através de Jesus Cristo. João 5, versículo 40, afirma que alguns se recusaram a ir a Jesus em busca de vida. Ele é o único caminho ao Pai, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Atos 4, versículo 12, nos diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, exceto Jesus Cristo. Nada mais pode salvar uma pessoa, nem inteligência, poder, dinheiro, boa aparência ou mesmo familiares ou amigos. Somos salvos apenas pelo sangue de Jesus, e sua morte na cruz pago pelos nossos pecados. A próxima categoria de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas são os hipócritas.
Jesus abordou diretamente esses indivíduos em Mateus 23, versículo 13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que estão tentando. Um hipócrita é alguém que finge ser o que não é. Nos domingos, sentam-se na igreja com vestimentas apropriadas, levantando mãos santas para Deus. No entanto, nos fins de semana, comportam-se como qualquer outra pessoa em ambientes mundanos. Para eles, a salvação e a vida de fé são meras formalidades, tratando a igreja como um centro social, sem verdadeira devoção. Essas pessoas podem até adorar a Deus publicamente, mas não permitem que a vida de Cristo se manifeste verdadeiramente em seus atos e pensamentos. Podem passar anos na igreja, mas não mostram frutos que provem a fé que professam. Estão na porta do reino, mas não entram e ainda impedem que outros entrem. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, encontramos a história de um fariseu que se considerava justo e desprezava os demais. Em contraste, Jesus elogiou a atitude humilde do publicano, que, consciente de seus pecados, implorava a misericórdia de Deus. Esta narrativa ilustra a advertência bíblica contra a autojustificação. Em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, somos lembrados de que a salvação vem pela graça, através da fé, e não é algo que possamos alcançar ou do qual possamos nos gabar. A quinta categoria de pessoas que não podem ser salvas são os apóstatas. 2 Pedro 2, versículos 20 a 22, fala claramente sobre eles, dizendo que se alguém, depois de conhecer a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, volta a se envolver e é vencido pelo mundo, sua condição final é pior que a inicial. Isso ressalta a gravidade de se afastar do caminho da verdade após tê-lo conhecido. Esses indivíduos encontram-se em uma situação pior no fim do que no início. Teria sido melhor para eles não terem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, virar as costas ao mandamento sagrado que lhes foi entregue. Como dizem os provérbios, o cão volta ao seu vômito, e a porca lavada, ao revólver-se na lama. A Bíblia nos mostra o quadro daqueles que se tornam religiosos e abandonam suas práticas corruptas e imorais, mas que, no final, revelam sua verdadeira natureza e retornam a elas. Um porco lavado continua sendo um porco. Essas são pessoas que brincam com os fundamentos das crenças cristãs, como o batismo, a comunhão e a assistência à igreja, mas que eventualmente revelam seu verdadeiro eu, voltando ao mundo e suas tentações, porque, na realidade, nunca tiveram fé. A próxima categoria de pessoas que a Bíblia diz que não podem ser salvas são os blasfemos. Jesus aborda este tema em Mateus 12, versículos 31 e 32, onde adverte que todo tipo de pecado e blasfêmia pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele que fala contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na vindoura. Algumas pessoas blasfemam contra Deus, zombando do Espírito Santo e menosprezando sua manifestação. Este é considerado o pecado imperdoável. Portanto, é crucial ter cuidado com o que se diz sobre o Espírito Santo. Evitem piadas, associações ou grupos que falem de maneira despectiva sobre o mover do Espírito de Deus, pois isso pode levar ao cometimento deste pecado imperdoável. O último grupo de pessoas que, segundo as Escrituras, Deus não pode salvar são os já falecidos. É comum que muitas pessoas busquem pastores e líderes religiosos pedindo orações durante o funeral de um ente querido. No entanto, é importante entender que nenhuma oração pode mudar o destino de uma pessoa depois de sua morte. A salvação é possível apenas enquanto se está vivo. Após a morte, torna-se completamente inalcançável. A ideia de um purgatório, como alguns creem, não encontra respaldo na verdade da palavra de Deus. A salvação é possível apenas em vida, e é por isso que é crucial entregar sua vida a Jesus. Amigos, espero que agora possam compreender que algumas pessoas podem não ser salvas. Isso não ocorre por falta de amor de Deus, mas porque Ele não pode comprometer seu padrão de justiça para salvar alguém. O maior ato de amor foi quando Deus enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, mesmo quando ainda éramos pecadores. Após esse sacrifício, a escolha pela salvação está em nossas mãos. Somos nós que devemos decidir. A misericórdia de Deus é acessível a todos,
e o caminho da salvação está aberto, mas devemos aceitá-lo em nossos corações e deixar que ele transforme nossas vidas. Convido você a fazer uma oração comigo para que possa entregar sua vida a Jesus. Amém. Neste trecho, a mensagem nos lembra da importância de estarmos constantemente atentos e vigilantes em relação às questões do reino de Deus e à iminente volta de Cristo. A advertência de Jesus é clara: devemos permanecer em estado de prontidão, pois não sabemos a hora em que ele retornará. Não podemos nos deixar levar por modismos ou distrações passageiras, nem nos esquecer de suas advertências. Cada um de nós, como fiéis, é encorajado a manter-se em guarda, esperando com esperança o retorno do Senhor, e tomando medidas conscientes para nos protegermos de tudo que possa ameaçar nosso foco ou compromisso espiritual. Estar em guarda significa estar ativamente comprometido em proteger as convicções de nosso coração e nossa fé em Jesus. Isso envolve priorizar tudo que glorifica a Deus e rejeitar aquilo que nos afasta dele. O terceiro conselho de Jesus, encontrado em Lucas, capítulo 21, versículos 34 e 35, é uma advertência severa para que não permitamos que nossos corações sejam sobrecarregados pelas dissipações e ansiedades da vida, pois o retorno do Senhor pode nos surpreender de repente, como uma armadilha. Jesus nos alerta sobre o perigo do engano resultante de um estilo de vida frívolo e desenfreado, que pode se tornar comum nos últimos dias. A Bíblia nos relembra que eventos semelhantes ocorreram nos dias de Noé, em Sodoma e Gomorra, e até mesmo em Babilônia antes de serem destruídas. As pessoas, tão absortas em suas vidas cotidianas, comendo, bebendo e casando-se, esqueceram-se de Deus e de suas advertências. Hoje, vivemos em uma situação semelhante, onde muitos estão gradualmente se afastando de Deus e se voltando para as mentiras e enganos difundidos pelo inimigo, por meio de influenciadores, meios de comunicação e até mesmo governos. Jesus também advertiu que alguns poderão se desviar não apenas por causa do pecado evidente, mas também devido às ansiedades da vida. Portanto, é necessário estar atento às pressões que podem enfraquecer a fé. Embora enfrentemos tempos difíceis, não devemos permitir que nada esfrie nosso coração em relação a Deus. Independentemente das circunstâncias, não deixe que a ansiedade enfraqueça sua fé. Ao contrário, permita que sua fé te liberte da ansiedade que domina tantas pessoas nos dias atuais. Após ouvir esses conselhos do próprio Senhor Jesus, qual deve ser nossa reação? De acordo com a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, vivemos tempos difíceis nos últimos dias. As pessoas se tornarão egoístas, avarentas, arrogantes, abusivas, desobedientes a seus pais, ingratas, ímpias, sem amor, implacáveis, caluniadoras, descontroladas, brutais, inimigas do bem, traidoras, precipitadas, vaidosas e amantes dos prazeres em vez de amantes de Deus. Elas manterão uma aparência de piedade, mas negarão seu verdadeiro poder. Devemos evitar essas pessoas. A orientação é clara. Devemos nos distinguir e nos separar do restante do mundo, evitando qualquer associação ou grupo que apenas aparente piedade, mas que na realidade vive de maneira contrária ao poder de uma vida piedosa. Em outras palavras, suas ações e apoios são reflexos diretos de uma vida de desobediência à palavra de Deus. Se olharmos para o futuro com esperança e antecipação pelo retorno do Senhor, devemos nos agarrar firmemente à profissão de nossa fé e lutar com fervor pela fé que nos foi confiada. Devemos permanecer firmes e inabaláveis, lembrando que, quando o Senhor retornar, Ele recompensará a todos que mantiveram seu olhar fixo nele e viveram suas vidas para agradá-lo. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, Jesus declara: Eis que vem em breve, e minha recompensa está comigo para dar a cada um conforme o seu trabalho. Já refletiu sobre o que realmente importa na vida? Qual seria a única coisa que você preservaria se estivesse a minutos de enfrentar a eternidade? Se alguma vez passou por uma experiência próxima da morte, sua visão sobre a vida certamente mudou radicalmente. Nesse instante, nada mais parece ter importância, exceto uma coisa essencial: Cristo Jesus. Diante da morte, torna-se evidente que, em meio a todas as nossas perseguições mundanas e conquistas, é nossa união com Cristo, possibilitada por seu sacrifício na cruz, que carrega um significado genuíno. Convido você a me acompanhar enquanto mergulhamos nessa mensagem profunda e exploramos a verdade eterna da cruz de Cristo,
que tem o poder de salvar nossas almas e nos oferecer a garantia da vida após a morte. Esta é uma mensagem de suma importância, e Deus deseja que você preste toda a sua atenção. Não deixe passar nada. Abra seu coração para recebê-la agora, pois nunca sabemos o que pode ocorrer depois deste momento. Conforme destacado em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, nosso maior orgulho deve residir na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, como o apóstolo Paulo disse, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Diante da eternidade, todas as nossas buscas e ambições mundanas perdem seu valor e se tornam insignificantes. Pense por um momento em uma pessoa que enfrenta a morte iminente. Tudo que antes parecia importante, o planejamento meticuloso de uma reunião de negócios, a busca incansável por riqueza, a paixão por um time de futebol favorito. Tudo isso perde sua importância diante da proximidade da morte. Sua amada casa, antes vista como um tesouro, agora parece uma posse trivial. Isso serve como um poderoso lembrete de que, no final, o que realmente importa é a nossa relação com Cristo. O dinheiro, os bens materiais, e até mesmo nossas maiores conquistas são efêmeros quando comparados com a questão fundamental de onde passaremos a eternidade. A única coisa que realmente importa é a cruz de Cristo, pois ela desempenha um papel crucial na definição de nosso destino eterno. É essencial levar a sério esta lição, pois ela se aplica a cada um de nós. A morte é uma realidade inescapável que chegará para todos, e quando ela se aproxima, todas as nossas preocupações temporais e prioridades mal orientadas se desvanecem como fumaça. No fundo, todos sabemos dessa verdade, mas muitas vezes falhamos em dar a devida prioridade à nossa relação com Deus, perdidos na busca por sucesso, reconhecimento e conquistas mundanas. Não devemos perder de vista o que é eterno. Que esta revelação sirva como um chamado para despertar nossos ânimos, avaliar nossos valores e reajustar nossas prioridades. Refletir sobre os mistérios da vida após a morte levanta perguntas profundas. O que acontece ao término de nossa jornada terrena? O que nos espera além do limiar da morte? Existe um reino chamado purgatório ou simplesmente entramos em um sono até o dia prometido da ressurreição? Hebreus, capítulo 9, versículo 27, oferece uma resposta clara, afirmando: assim como está determinado que os homens morram uma vez, vindo depois disso o julgamento. A palavra de Deus desmente qualquer concepção de um estado intermediário após a morte e enfatiza a realidade do julgamento que virá. A ideia de um purgatório é substituída pela certeza de um julgamento divino após nossa vida terrena. Amigos, ao tomarmos consciência desse julgamento iminente, nossas vidas mudam drasticamente. A compreensão de que seremos avaliados por um Deus santo e eterno, que examinará meticulosamente cada detalhe de nossas existências, nos impulsiona a adotar um modo de vida diferente. Saibam que até as palavras que pronunciamos serão minuciosamente analisadas e julgadas. Querido amigo, o julgamento está às portas, e neste julgamento um fator crucial determinará os destinos de nossas almas. Em breve, veremos qual é esse fator. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, reencontramos o tema da cruz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Refletimos sobre a pregação da cruz. A cruz de Jesus pode parecer absurda para aqueles que estão se perdendo, mas para os salvos, ela representa o poder de Deus. A cruz se destaca, diferenciando aqueles que seguem o caminho da perdição daqueles que estão no caminho da salvação. A cruz de Cristo é o elemento decisivo para o perdão de nossos pecados. Sem os acontecimentos naquela cruz e a subsequente ressurreição, a salvação não teria sido possível para ninguém. Como nos lembra Gálatas, capítulo 6, a enfática declaração do apóstolo Paulo: longe de mim, atua como um princípio orientador para centrar nossas glórias unicamente em Cristo. Ele nos convida a dirigir nosso olhar para Jesus, a fixar nossos olhos na cruz e a depositar nossa confiança naquele que é o autor e consumador de nossa fé. A cruz se ergue como um farol de esperança e um lembrete do amor e sacrifício incalculáveis que asseguraram nossa redenção. Em nosso dia a dia, estamos constantemente distraídos e tentados a nos afastar do verdadeiro significado da cruz. Somos seduzidos pelos encantos das conquistas mundanas,
envolvidos na busca por ganhos pessoais e apegados a valores passageiros. No entanto, ao refletir sobre o julgamento que nos aguarda, é imperativo que nos aproximemos da cruz com reverência, reconhecendo sua importância eterna e abraçando o chamado de viver para Cristo, deixando de lado todas as outras glórias. Assim, ao nos prepararmos para o dia do julgamento, tomemos a cruz como nosso emblema e a obra de Cristo como nossa esperança. Que possamos viver cada dia com a consciência da proximidade desse julgamento, mantendo nossa fé em Cristo firme e nosso foco na eternidade. A cruz de Cristo é nossa âncora, nosso refúgio e nosso único meio de redenção. Ela nos lembra de que, independentemente dos desafios e tribulações deste mundo, há um lugar preparado para nós na glória eterna, onde seremos recompensados por nossa fidelidade e obediência ao Senhor. Que essa certeza nos fortaleça e nos inspire a viver vidas dignas do chamado que recebemos, firmes na fé e ancorados no amor de Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês abundantemente, e que a mensagem da cruz continue a ser o fundamento de nossa fé e a fonte de nossa esperança eterna.